tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, jejum sem oração é dieta. Gente, jejum sem oração é dieta. Não adianta. Ai, não, eu não vou comer chocolate. Ai, eu não vou jantar. E não tá orando, não tá passando tempo com Deus, não tá buscando a sua... Então é dieta. Então fala que você vai fazer uma dieta. Um dos maiores objetivos do jejum é você se abster da comida para você, nesse tempo que você estaria comendo, você estar passando tempo com Deus. É para você ter tempo de qualidade com Deus. Então, por exemplo, tirar o doce ou tirar o refrigerante é uma coisa. Agora, quando eu comecei a tirar refeição, então, por exemplo, assim, essa semana eu não vou almoçar, por exemplo. O tempo do almoço eu dedicava pra passar tempo com Deus. Porque meio que você lembra, sabe? É meio que, tipo assim, eu estaria comendo, eu tô com fome. Então então eu vou estar alimentando o meu espírito. Então, assim, não adianta nada a gente fazer jejum e não orar mais. Tem que orar, tem que se quebrantar, sabe? Pra você ouvir a voz do Senhor. Você tem que passar esse tempo com Deus, ou em oração. Então, vamos começar um propósito. Porque quando a gente entende, quando a gente tá matando a nossa carne... Porque, gente, vamos falar sério. Não tem nada melhor que comer, né? Não. Gente, não existe nada melhor que sair pra jantar, comer. Assim, é maravilhoso, mas a gente vai estar alimentando a nossa carne. Então, assim, pra mim é muito difícil o doce. É muito engraçado, porque o jejum também é muito particular, né? Pra mim é muito difícil tirar chocolate. Gente, eu amo. Minha boca tá mas, aguando. assim, nossa, amiga, eu sofro. Não, é sério. Tipo, pra pão. mim, assim, por exemplo, TPM, você tem que ir aquilo... esses dias uma amiga minha chegou aqui, ela soube que eu tava de TPM, eu tava com uma enxaqueca absurda, ela chegou com 2 barras de Galá que eu comi uma sozinha. Esse nível. Quando eu paro pra a comer, barra daquelas grandes, assim, amiga. Tipo assim, eu sou... Quando eu paro pra comer, cara, eu como assim amo também. chocolate. Tipo, amo, que é coisa que eu olho também. e falo assim, eu tô agora tentando trocar o meu vício pra chocolate amargo. Então, assim, mas é uma coisa que, cara, me tira o foco. Peraí, o que aconteceu na câmera? Não, é que apareceu 20% de bateria. Gente do céu, hoje tá. Mas assim, uma coisa também que é sempre importante a gente lembrar, Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E também ele fala sobre nada nos dominar. Então, quando eu tava me analisando esses dias, eu falei assim, cara, eu tava muito formiga. Eu tava com alguma coisa que eu tava muito formiga. Falei assim, o meu desejo por doce tá me dominando. Então eu tenho que cortar isso. Nada pode me dominar. Somente a palavra do Senhor. Nada. Seja o pão, seja qualquer coisa, gente. Seja qualquer coisa. Netflix, rede social. A gente tem que ficar atento. O que tá me dominando? O que tá me tirando da presença do Senhor? Os amigos, exatamente. O namoro, né? É muito importante a gente falar isso também aqui. Vocês falando, me lembrei de um versículo que fala que aquele que semeia na carne, ele colhe corrupção, né? Vixe. E aquele que semeia no espírito, ele colhe vida e paz. Amém. Né? As coisas da carne trazem a realidade da carne. E as coisas do espírito trazem vida eterna. Quem Deus é, a realidade do espírito. E hoje, pensando sobre o nosso tema, sobre disciplinas espirituais, eu estava meditando com Deus e me veio uma analogia com as plantas, né? As plantas, elas precisam ser regadas para elas darem frutos. É igual a nossa vida cristã. Os cristãos, eles precisam ser regados com as disciplinas espirituais. Com a oração, com palavra, com jejum, com adoração. Falar em línguas, sei lá, quem fala em línguas, com adoração, com isso, com todas as disciplinas espirituais, para que eles possam gerar frutos no espírito, para que eles possam ser cada vez mais transformados, né? De glória em glória. De glória em glória com isso. E é exatamente isso, é mortificar, é exatamente isso que vocês estão falando, não é fácil, principalmente parar de comer, mas é igual exercício físico, né? Quanto mais você faz, mais você se acostuma e já vai chegar um momento que você vai ter prazer nisso. Vai chegar um momento que você vai ter prazer em ler a Bíblia, vai chegar um momento que você vai ter prazer e você vai querer jejuar, porque o resultado ele não é instantâneo, né? Depois de um tempo que você vai praticando, que você vai percebendo os benefícios e a sua conexão com o Espírito Santo, você vai vendo mudando os seus olhares que você vai também. entendendo, né, o porquê de tudo isso. Nada é instantâneo, mas quanto mais você for fazendo, quanto mais
Displicente? Disciplinado. Quanto mais disciplinado. E você vai vivendo águas mais profundas com o Senhor. Aqui eu listei, assim, as disciplinas espirituais que eu considero fundamentais na minha vida. Eu queria compartilhar com vocês. Aí vocês também vão complementando. Mas a primeira que eu coloquei é a oração. Né? Então, Filipenses 4:6, o Senhor fala que a gente tem que fazer conhecido para o Senhor as nossas súplicas, as nossas petições. Então, primeiro ponto, oração. Segunda, palavra. Ter um plano de leitura, você ter um plano de leitura, assim, para te ajudar. Porque às vezes você não vai estar afim, mas você vai... eu tenho que ler aquilo. Então, pelo menos aquilo você lê, sabe, gente? Pelo menos aquilo. Terceiro, jejum, como a gente já falou. Quarto, meditação bíblica. É muito importante a gente meditar na palavra também. De você ler aquele versículo e passar o dia refletindo nele. Aquilo que o Senhor está falando no seu coração. Então, meditação bíblica. Tenho vários versículos sobre isso. A adoração. Quinta é a adoração. Então, você adorar o Senhor no seu carro. Você pode estar praticando as disciplinas espirituais. Você pode estar orando, adorando, correndo, sabe? Adoração. Nós somos feitos para adorar a Deus. Nós somos criados para adorar a Deus. Sexta, mover no sobrenatural. Aqui, 1 Coríntios 8:12 fala sobre as palavras de sabedoria, a palavra de conhecimento, o dom de curar, de operar milagres. Então, assim, tem muitas disciplinas espirituais aí. Tem vários versículos também. A gente pode depois disponibilizar para vocês. Mas fica aí as minhas, assim, mais que eu considero mais importantes, né? Acho que para vocês também, né, amigas? Sim. Sim, com certeza. Eu tenho uma coisa que eu li aqui que eu acho isso incrível. Que ele fala em Romanos 8, que ele fala um monte de coisa e aí ele fala: da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Então, assim, quando a gente entende que a gente não precisa fazer nada. Nem orar a gente sabe. Não, isso não é nada. É necessário. Assim, eu tava lendo e ele fala também no início, eu não sei se é em Atos ou em Romanos, que a fé sem obra, ela é morta. E por que ele fala isso? Porque a partir do momento que você se entrega a Deus, você vai ser um canal, você não vai precisar fazer nada. Não é assim, o que eu tenho que fazer? Nada, se entregar a Deus, porque Ele vai te usar. A obra é dele, não é nossa. Sabe? Então, assim, ele vai fazer por nós. A gente vai ser só assim, Senhor, tô aqui. Você quer, que você quer? Eis-me aqui. Exatamente. Assim como então, Maria assim, falou, né? Então, e até pegando esse gancho de Maria, eu tava lendo também, eu acho que tem duas coisas muito importantes que você falou, Jack. Uma é a leitura bíblica, e eu tenho lido, assim, mas tem momentos que eu olho e eu falo, cara, eu preciso ficar nesse versículo. E tem horas que a gente precisa ficar... Outro dia eu fiquei meditar, 3 dias amiga, em 3 versículos. Sabe? Porque eu precisava daquilo. E o versículo até... Eu tô até com ele aqui, que é porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, assim, a gente já tem Romanos 5:3. 5:3-5. Esse é o versículo da minha mãe. É o versículo da minha mãe, da vida da minha mãe. E assim, eu tive que ficar... da sua mãe, ela falou. Eu tive que ficar nesse versículo durante 3 dias. Assim, e eu fiquei meditando. Então, assim, é muito importante, porque eu entendi também que a gente precisa colocar em prática nas nossas orações o que está declarado na Bíblia. Então, se a gente não tiver a meditação, a gente não sabe a Bíblia. Então, a gente precisa ler e entender. Senhor, me mostra. Quando a gente for orar, Senhor, eu quero isso, eu quero perseverança, porque o Senhor diz que na tua presença, na tua palavra, a perseverança gera um caráter, que o caráter gera esperança, e eu quero ter essa esperança, porque da perseverança vem a esperança, que o seu Espírito você já derramou sobre nós. Então, assim, a gente precisa também declarar as coisas que estão escritas na Bíblia, porque elas são o nosso manual. A palavra tem poder, né? A gente gera vida com a palavra. E aí, gostou desse conteúdo? Não esquece que tem mais um monte de coisa aqui pra você assistir, hein? Então deixa o seu comentário, compartilha com as pessoas que você ama e também com as que você não ama, porque elas precisam ouvir essa mensagem. E é isso, a gente se vê todo dia aqui no canal, tem conteúdo novo pra você.